Olla popular. Aquí en donde el hambre es un negocio de la libre empresa occidental, aquí nace y crece, aquí florece a cielo abierto la olla popular. En medio de la calle, como una flor silvestre, con cuerpo de metal y el corazón más tierno que se pueda imaginar. Aquí hay una raza, una familia, de piel oscura como su realidad. Aquí se han decidido a los colmillos imperiales de su espalda arrancar. Aquí entonces llegan y depositan un trozo de carne, una papa y algo más. Aquí el barrio invierte porque comprende que esta modesta inversión pronto va a dar los mejores intereses que ni el mejor financista habría podido soñar. Este aporte a sus hermanos de pie les va a dar a plazo fijo la sonrisa de un niño, la paz enamorada de una madre, el canto laborioso de los obreros por venir, la vida en toda su extensión, la vida en todas las dimensiones habitables, la vida simplemente, la vida justamente, toda la vida. Salve, salve, gente querida, boa noite, bom dia, boa tarde, boa vida, Bremen a todos e todas que nos acompanham. É muito bom estarmos juntos mais uma vez em mais um ensaio da profecia. Hoje tem sido um bonito caminho, né, que a gente tem construído esses laços virtuais, vamos assim dizer, e com pessoas que até então não conhecíamos ou que nunca tivemos a oportunidade de encontrar pessoalmente. E hoje, ainda que à distância, se tornam pessoas especiais, se tornam parte da nossa caminhada. E é justamente assim para cada um de nós, a cada quarta-feira, quando nos encontramos nos ensaios para a profecia. Hoje é o nosso terceiro ensaio desse segundo módulo. E quem ainda não pôde acompanhar o primeiro e o segundo ensaio, a gente tem um link disponível, né, aqui embaixo, a gente pode dar um passeio pelo canal, tem lá um link com todos os ensaios, tanto do primeiro módulo como desse segundo, então pode fazer um checklist lá, pode acompanhar todos e dar um feedback para a gente, claro, né? A gente reforça que estão disponíveis tanto no canal Paz e Bem, como no canal da comunidade Bremen. E também agora já temos o blog, você pode acessar todos os ensaios através do blog da comunidade Bremen. Não deixe de assistir. E queria reforçar as boas-vindas para minha companheira Cláudia Daniele, que carinhosamente chamamos de Dani, né? Que bom, Dani, termos você aqui mais uma vez. E aí queria pedir que você se reapresentasse, né? Acredito que nem todos já tenham te visto, mas ainda assim é sempre uma alegria poder te conhecer um pouco mais. Seja muito bem-vinda. Olá, minha gente, que alegria estar aqui novamente, né? Estive lá nos primeiros ensaios, mas então, eu me chamo Cláudia Daniele, pode me chamar por Dani mesmo, e eu sou da equipe de comunicação de secretaria aqui dos nossos ensaios, estou nessa parte, e também faço parte do grupo da partilha, junto com o Marcelo. Então, né, hoje eu vou estar aqui junto com vocês, junto com o meu querido Darlan, para poder falar de profecia, para poder cirandar. E cirandar é bom demais. É dar as mãos, é fazer comunhão, é formar um círculo. É compreender que de mãos dadas nós somos mais fortes, nós somos melhores, nós aproveitamos muito mais a vida. A roda não tem começo e nem tem fim. Toda hora que tiver gente para entrar, tá entrando. E novas mãos vão se unindo às nossas. É movimento constante. E vocês já pensaram sobre isso? Sobre o quanto a beleza na ciranda? Muitas vezes a gente acha que a vida é muito linha reta, muito monótona, muito rotineira. E esse pode ser um jeito de compreender. Mas se houvesse uma lógica entre cada acontecimento, se tudo fosse pensado mais com o coração, nós estaríamos todos numa ciranda muito mais bonita. Mas a gente vai descobrindo isso juntos, né? A gente tá aqui para ensaiar.
Então, com essa ciranda, sempre de braços abertos a novas mãos, novos passos e novas canções, estamos iniciando mais um ensaio. Dani, que coisa linda, mas também desafiante, né? Muitas vezes acredito, pego pensando, né, que desse jeitinho que a vida, como você trouxe, meio um tanto lógica, um tanto linear, e aí me dou conta que tudo tem seu lugar, acontecem com as pessoas, os fatos, as emoções, as descobertas, né? E esse é um jeito de aprender, pode ser um jeito de ensinar, pode ser essa troca de saberes, né? Muito diferente do que estamos acostumados. É uma cultura que vem sendo marcada pelo individualismo, pelo isolamento cada vez maiores, né? Por conta das pessoas. É uma cultura que pede muito esse olho no olho, esse face a face. Então, essa questão de mãos dadas, né? E, por que não, falar da comunhão, né? Muito verdade, Darlan. E essa comunhão é mão com mão, é calor humano com calor humano. É essa divindade que está em todos nós e que nos faz ciranda, né? Nos faz roda. E acompanhando todo esse processo dos nossos ensaios, pelo menos no meu coração, fica muito exemplo a experiência dessas rodas que são especialmente ancestrais, que a gente já vem vendo bastante aqui com os povos originários, com os povos dos quilombos, mas que também aprendemos na nossa vida, nas experiências de círculos bíblicos, nas rodas de conversa com os nossos amigos, enfim, em qualquer canto, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, há como ter um círculo, não é? Há como ter uma ciranda. E é um jeito novo de construir saberes, de dialogar, de estar juntos. Com certeza. E é justamente por isso que vamos trazer aqui a fala de alguém que vem nos inspirando muito nessa construção. É a fala do Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo. Ele é lavrador, formado por mestras e mestras de ofícios, morador do quilombo Saco Curtume, localizado no município de São João do Piauí, em Teresina. No seu livro Colonização, Quilombos, Modos e Significados, publicado em 2015, Nego Bispo apresenta a diferença entre a estrutura hierárquica e a estrutura circular para a leitura do mundo. A circularidade vale para as relações sociais, para a produção de conhecimento, para as expressões culturais, como as danças, o futebol, a capoeira, entre outros. Então, gente, depois de ver essas imagens, essas coisas tão lindas, né? Esses exemplos, nós vamos propor um desafio aqui, Darlan. Vamos pedir ao pessoal aí que compartilhe com a gente exemplos de experiências de comunhão. Todo mundo acha que uma vez na vida, pelo menos, lembra de algo que é especial, que guarda no coração, de uma ciranda, que às vezes não é nem tão circular, que às vezes é sentar do lado do outro, é estar próximo. Então vamos todos aí, podem ser exemplos deixa eu ver, religiosos, culturais, sociais, políticos. Vamos participar dessa ciranda todo mundo junto? Podemos contar com vocês? Vão colocando aí. E agora, vamos também nos abrir um pouco mais para essa compreensão, juntar as nossas mãos a outras pessoas também, né? Só estamos aqui, eu e Darlan, mas vamos abrir essa roda, que ao mesmo tempo, com as experiências que vocês vão aí trazendo para a gente, nos interpela. Eu quero lembrar uma pausa aqui
Uma coisa muito importante, nós estamos com o nosso link de inscrição aberto, o deste módulo, certo? Então façam suas inscrições. Nós estamos com um coração muito alegre pelas pessoas que estão participando, pelas pessoas que estão entrando no grupo. Então, façam a inscrição de vocês, convidem os amigos de vocês, ainda dá tempo, postem aí nas suas redes sociais. E não esqueçam também, quem já se inscreveu, nós temos o nosso formulário de presença, certo? Em cada encontro, aqui na descrição do vídeo, nós vamos ter esse link para vocês preencherem, certo? Para que no final todo mundo tenha ali o seu certificado bem maravilhoso. E para dar as mãos, né, como a gente falava, nessa roda de hoje, nós convidamos Peterson Prates, ele que é membro do Fórum das Comunidades Eclesiais de Base, em São Paulo, e também da Articulação Brasileira de Economia, de Francisco e Clara. Então chegue mais, se apresente e já comece nos dizendo como essa profecia, hoje, pode se tornar cada vez mais uma profecia de comunhão. Bem-vindo! Maravilha, obrigado, Dani, Darlan, por me acolher aqui nessa ciranda gostosa e harmônica. Sou Peterson Prates, de Sapopemba, zona leste de São Paulo, região periférica, onde muito andou o mestre Luciano Mendes de Almeida. E aqui atuo nas comunidades eclesiais de base, juntas pastorais sociais, escola de fé e política, e faço parte desse grande círculo tão necessário hoje, que é a Articulação Brasileira para a Economia, de Francisco e Clara. E estava acompanhando toda essa belezura e como é importante, necessário a gente hoje conversar sobre este gesto profético e também revolucionário de comunhão. Porque quando a gente escuta comunhão, a gente lembra também de tantas outras palavras recheadas de sabores. Harmonia, mutirão, encontro, participação, comunidade, nos dias de hoje também sinodalidade, koinonia. Que beleza é a gente resgatar tudo isso. Mas quando a gente conversa um pouco sobre comunhão, a gente traz também para o nosso meio que em espaços assim não tem como a gente construir sujeitos docentes e sujeitos discentes. Ou seja, essa tal de uma estrutura hierárquica tem que ser rompida para dar abertura, espaço para uma estrutura mais circular. Ou seja, não há espaço dentro de um ambiente de comunhão para aqueles que só falam e aqueles que só escutam. Aqueles que só ensinam e aqueles que só aprendem. Aqueles que só dão e aqueles que só recebem. Não. Tem que ser rompida essa dinâmica para, de fato, a gente se encontrar na dinâmica da partilha. Inclusive, lembrava de um canto que nossas comunidades sempre cantam, né, nos encontros, onde há comunidade, lá não há miséria não, pois aquele que tem mais vai partir com seu irmão. Eu sou feliz, é na comunidade eu sou feliz. Eu sou feliz, é na comunidade eu sou feliz. E nesses tempos de hoje, onde o neoliberalismo já não é apenas uma doutrina econômica, ele vai se transformando em um modelo de vida. E esse modelo de vida traz consigo alguns valores tristes que vão matando as nossas relações pessoais. E que valores são esses? O individualismo, a competição, uma espiritualidade cada vez mais intimista, a indiferença, a autossuficiência, e tudo isso vai afastando de perto de nós aquilo sim que é valor verdadeiro da comunhão, da pertença, e tudo isso está presente também nas nossas relações econômicas. Isso vai destruindo cada vez mais aquilo que a gente entende por casa comum. Que maravilha! Falar ou pensar, né? Profecia da comunhão, me leva muito para a década de 90, quando eu estava meio que iniciando minha vida de caminhada na espiritualidade, né? Então, lá nos anos 90, lá no interior da Bahia, na Diocese de Amargosa, tivemos a Jornada da Esperança, a Jornada da Confiança. Era um tempo que a SEBS ainda funcionava de uma forma muito autêntica, com muita força lá naquela região. E foi assim que eu aprendi a ser igreja. Foi assim, a minha vida de espiritualidade é movida na comunhão, ela é formada na comunhão. Hoje, infelizmente,
se vive uma cultura do individualismo, inclusive no processo de formação espiritual, né? Jesus entra na minha casa, na minha vida, mexe as minhas estruturas, sara as minhas feridas, quando eu aprendi a rezar pelo povo, pela dor do outro, para que o irmão tivesse fome, né? Para que a gente vivesse numa sociedade de justiça, de educação, de qualidade, de saúde para todos e todas, sem distinção. Então, viver a espiritualidade, eu aprendi a viver a minha fé dessa forma. Eu só estou bem se o meu irmão estiver bem, né? E aí, isso depois veio a teoria de falar do Ubuntu. Isso me ajudou muito nesse processo de entender a espiritualidade comunitária, né? E que não se trata apenas de comunhão, de um âmbito de religião, mas dizer que eu vou estar bem a partir do momento em que o outro estiver bem, de que a minha fé é sustentada quando eu vejo uma comunidade alicerçada nessa fé, uma comunidade que liga fé e vida, fé e questões sociais, fé e a alimentação na mesa do outro, da outra, como eu trouxe, né? Então, são processos que, grosseiramente falando assim, são simples, mas que só faz sentido para quem tem um enraizamento dentro desse processo. Talvez não seja algo tão simples de entender, porque hoje estamos inseridos em saberes, em formas de aprender que são completamente isolados, né? Como eu já trouxe. Então, falar de profecia da comunhão é fazer essa reflexão macro que não é do eu, não parte. A nossa atitude individual é como iniciativa apenas, mas é a busca desse todo, né? A busca para que todos tenham a vida e tenham em plenitude, tenham em completude, vamos dizer assim. E aí, Peterson, eu queria continuar te provocando, perguntando como que a economia de Francisco tem trabalhado essas questões de uma forma mais prática, de uma forma mais dialógica, vamos dizer assim. Maravilha. É interessante porque quando a gente recebeu a convocatória do Papa Francisco, no 1º de maio, recordando também a vida da trabalhadora, do trabalhador, e a gente recebeu esse convite para construir uma economia diferente, né? Uma economia que faz viver e não mata, que inclui e não exclui, que humaniza e não desumaniza, que cuida da criação e não a devasta. Só que a gente percebeu que, para de fato a gente construir essa economia diferente, ela precisaria romper o patriarcado, essa estrutura machista, e aqui no Brasil a gente constituiu, né, a articulação brasileira para a economia de Francisco e Clara, onde o masculino e o feminino caminham juntos e juntas para a superação dessa realidade econômica que gera hoje tanta miséria, pobreza e sinais de morte. Primeira coisa. E a partir daí a gente foi percebendo que é nos territórios que tudo isso pode acontecer. Então, para a gente romper essa ideia de economia, que na verdade hoje, quando a gente escuta os comentários, fica só naquilo de concentração, de exploração, de paraísos fiscais que não são nada de paraísos, a gente tem que, a partir dos nossos territórios, começar a gestar algo novo, algo diferente. Porque, assim como comunhão, economia é algo carnal, corpóreo, uma expressão corporal. É o nosso corpo que também ajuda e colabora e serve ao outro. Uma dinâmica que acontece. E tudo isso acontece nos nossos territórios. Porque é lá no chão, onde, quando todo mundo fala daquilo que machuca as nossas comunidades, a gente consegue identificar as nossas potencialidades. As carências todo mundo já fala, né? A grande imprensa, a mídia, mas as potencialidades só a gente conhece. E lá, sabendo disso, do potencial organizativo das nossas comunidades, sabendo do potencial produtivo dos nossos locais, que a gente pode construir sinais diferentes. Moedas sociais, bancos comunitários, o diálogo da agroecologia, a dinâmica de comunhão entre o campo e a cidade, tudo isso vai acontecer nos nossos territórios. E hoje, na articulação, está empenhado em construir casas de Francisco e Clara, que são justamente esses espaços, acolhedores como casas,
que têm a oportunidade de indicar caminhos de superação de uma realidade econômica tão fria e, de fato, construir ambientes que geram vida, comunhão, articulação. E isso sim consegue romper com esses sinais de morte e a gente construir sinais pascais. Que lindo, né? Falar de comunhão, de profecia, é sempre aquece o coração da gente, nos faz ansiar tudo isso. E assim, mesmo com tantos exemplos de comunhão, nós seguimos como testemunhas de muito egoísmo ainda. E isso é muito triste. É uma indiferença de tantos de nós, de tantos jovens, mas também de outras gerações, que diante de tantos problemas sociais, do sofrimento dos nossos irmãos, das nossas irmãs, tanta injustiça estrutural, e as pessoas parecem fechar os olhos, parecem passar pelo outro lado, pela outra calçada, parecem não ver algo que é tão latente, né? E eu percebo que, assim, essa nossa pandemia poderia ser uma pandemia pós-moderna, de não se envolver nas causas, de não se arriscar, de permanecer no seu mundo, na sua bolha. Essa reação da solidariedade a cada dia, às vezes, não reação de solidariedade, de não enxergar o outro, de não dar a mão para o outro, eu vejo como uma perda de sentido da utopia. E o que a gente pode fazer para transformar essas mentalidades? Como nós podemos nos conscientizar e conscientizar aos outros, pensando no jeito de Paulo Freire agir, por exemplo, para uma mudança que seja profunda. Como nós podemos nos libertar desse jeito individualista e até mesmo narcisista? É uma pergunta que eu faço ao Peterson, mas que eu faço a cada um de nós também. Chega para cada um de nós isso. Fala um pouquinho pra gente, Peterson. Isso, né? Porque ninguém se salva sozinho. Essa é a premissa que a gente tem que ter. E se ninguém se salva sozinho, esse processo de consciência, esse processo de educação tem que ser necessariamente comunitário, plural, feito juntos. Porque a comunidade percebendo tudo isso é que vai criando os sinais. Você falou da pandemia, e o Papa Francisco tem dito para a gente que o vírus da indiferença é o mais difícil de ser derrotado. De fato, porque ele tem se impregnado nas nossas relações. E é triste quando a gente percebe que perto das nossas comunidades, de gente nossa, isso vem acontecendo, né? É como Paulo dizia à comunidade da Galácia, vocês caminhavam tão bem, e agora, o que tem acontecido com vocês? Vocês têm mudado de rumo? E parece hoje que muitos dos nossos têm mudado de rumo, porque tem esse discurso que seduz, né, mas leva para a infertilidade da autossuficiência. Isso a gente tem que construir caminhos de ir contra essa corrente. Mas a nossa utopia, esse nosso sentimento maior, tem que ir se tornando concreto. A fraternidade é, de fato, fraterna se a gente consegue transformá-la, para além de uma palavra recheada de beleza, em atos concretos, em situações que, de fato, lá na comunidade, percebam que a partilha é algo que a gente consegue palpar, abraçar, trabalhar. Então, a partir dessa cultura do encontro, desse entusiasmo de estar juntos e juntos construir o nosso caminho, é que vai surgindo todas essas soluções, digamos assim. E aí, na Fratelli Tutti, né, todos irmãos, tem tantos sinais para a gente construir isso, né? Essa amizade social, essa fraternidade universal que começa do chão. E como dizia Vinícius de Moraes, e está também lá na Fratelli Tutti, a vida é a arte do encontro, embora exista tanto desencontro na vida. Muito bem, muito bem, muito bem. A gente fica assim até sem muita reação, né? Eu queria propor, nesse momento, uma pausa poética profética. Que tal? Vamos repousar na sombra de uma árvore
juntamente com o nosso companheiro Paulo Freire. Escolhi a sombra desta árvore para repousar. Do muito que farei, enquanto esperarei por ti. Quem sempre espera, na pura espera, vive um tempo de espera vã. Por isto, enquanto eu espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens. Suarei meu corpo que o sol queimará, minhas mãos ficarão calejadas, meus pés aprenderão os mistérios dos caminhos, meus ouvidos ouvirão mais, meus olhos verão o que antes não viam, enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de esperar é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me, em voz baixa e precavidos: é perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar na forma em que esperas, porque esses recusam a alegria de tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me com palavras fáceis que já chegastes, porque esses, ao anunciar-te ingenuamente, antes te denunciam. Estarei preparando a tua chegada, como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Paulo Freire. É muito lindo, muito aconchegante, né? Paulo Freire nos abraça nas suas palavras. E ele escreve esse poema desde Genebra, em 1971. E como todo profeta, suas palavras ecoam, semeiam em nós, no nosso coração, gritam do deserto. E, gente, vocês já sabem que o diálogo tá bem bacana, bem forte, né? Bem concreto. E por isso mesmo, nós vamos chamar uma pessoa que vai iluminar essa nossa roda, essa nossa ciranda, que vai nos ajudar também nesse ensaio. Então, diga aí pra gente, irmão Marcelo, como o senhor percebe essa passagem tão urgente e tão profética? Nos ajude aí nesse discernimento de hoje. Boa noite, Dani. Boa noite, Darlan. Boa noite, Peterson. Não me chame de senhor, porque já estamos, se você me chama de senhor, já estamos no princípio hierárquico. E a gente acabou de dizer que a comunhão é acabar com a hierarquia. É a comunhão horizontal. Eu estou brincando, mas dizendo a verdade também, né? Eu sei que você me chama por carinho, não é por hierarquia. É por isso que é brincando. Mas, ao mesmo tempo, vamos nos treinar e nos educar. O Senhor é Deus. Nós somos todos irmãos e irmãs. O que vocês disseram, que é tão bonito, o que o Peterson trouxe, não foi uma coisa natural que a humanidade passou de uma realidade comunitária, social, para uma sociedade individualista. Foi uma guerra. É uma guerra. Uma guerra econômica, uma guerra social, uma guerra política. Não é de graça. E o que vocês estão falando aqui é muito bonito, mas não é profecia se o pessoal que escuta não percebe que sem derrubar uma estrutura não se constrói outra. Que nesse sistema atual econômico capitalista não há possibilidade de verdadeira comunhão. A comunhão que está na origem de todas as tradições espirituais maiores é a comunhão do que hoje alguns têm profundo medo e pavor. Se chama comunismo. E o comunismo, de fato, é uma palavra que acabou agarrando uma forma, uma expressão, um jeito. E aí a gente diz é totalitário, não respeita a liberdade. O comunismo é o regime social que foi da Rússia, que foi da União Soviética, da China e tal. E aí não é isto que eu estou falando.
Eu estou falando de uma socialização, de um comunitarismo, se não quiser usar a palavra comunismo, original, antigo. Eu estou falando do bem viver indígena, que os índios dos Andes chamam bem viver, os Guarani aqui no Brasil chamam tecoporã, os índios os Maia do México e da Guatemala têm outro termo, todos dizendo a mesma coisa. O quê? Que o bem comum está acima do bem individual. E o bem individual tem sentido e é valoroso e valioso à medida que se insere no bem comum. E aí, gente, nós temos que reconstruir, é um trabalho profético, isso é um ensaio de profecia, porque eu tenho que criar isso na minha vida. Eu tenho que perguntar, será, Marcelo, que você é coerente no que você está dizendo agora, que o bem comum está acima do bem individual? Ou você está falando isso, mas quando sai daqui, você primeiro defende o seu e depois você pensa no outro? Será que... Porque eu tenho uma tendência que todo mundo tem. Se eu chegar num lugar que tem uma fila grande, a primeira coisa que eu penso é como é que eu vou furar essa fila. Como é que eu vou conseguir chegar primeiro lá? Como é que eu vou conseguir ser atendido? Nós temos uma grande amiga, Vanice, que foi secretária de Dom Helder Câmara aqui no Regional Nordeste 2. E ela ficou muito espantada, porque um dia ela chegou no trabalho, nos primeiros dias que ela estava trabalhando, e aí ela ficava na sala de espera, atendendo as pessoas, anotando o nome, e as pessoas sentadas na sala, que um queria falar com o ecônomo da diocese, o outro ia para coisas da cúria, o outro ia... E também tinha gente querendo falar com o Dom Helder. E ela estava anotando, e de repente ela levantou os olhos e ela viu o Dom Helder, o próprio Dom Helder, sentado numa cadeira, assim, na fila das pessoas. Aí ela se levantou, foi e disse, bom dia, Dom, bom dia. O senhor está aqui, o senhor quer alguma coisa? Eu quero falar com você, mas estou na fila. Faltam 4. E ela pensou, gente, o arcebispo de Olinda e Recife, que é o coordenador do regional, vem falar comigo, que sou uma funcionária, e ele se coloca na fila de todo mundo. Ele não chegou na frente de todo mundo, disse, um momento, licença, quero falar com você. Aí as pessoas dizem que santidade, que virtude. Não é virtude nem santidade, também é claro, mas é principalmente coerência com aquilo que você prega, com aquilo que você deseja. E eu não sei se cumpro isso, mas eu tento, eu procuro, eu quero, ao menos, né? Faço esforço. Então, nesse sentido, gente, todas as tradições espirituais trazem a isso. Na Bíblia, é interessante, porque antes da Bíblia, as tradições hinduístas, várias delas diziam que a sociedade é o corpo da divindade, é o corpo de Brahma, a divindade. Os sacerdotes são como a cabeça de Brahma. Os negociantes, não, os príncipes e os guerreiros são os braços, são o peito, o tórax. Os servos são os pés. E o que é que o budismo ensinou? Que toda pessoa é sagrada, que não existe uma pessoa que é a cabeça e outro que é os pés. Um que é superior e o outro que é inferior. Que cada pessoa representa o conjunto da divindade e, ao mesmo tempo, a divindade é a sociedade, é a comunidade. É incrível porque o cristianismo herdou isso com a história do corpo de Cristo. Um católico, ou um anglicano, ou um ortodoxo, ou um luterano, ele vai para a mesa da comunhão. Nós estamos falando de um encontro sobre comunhão, ensaio sobre comunhão.
e aí o ministro dá a ele um pedacinho de pão, uma hóstia, quase como se fosse uma fatia pequena. Ele sabe que aquela fatia pequena representa o corpo de Cristo, como se todos os pães do mundo que fossem consagrados hoje representam o corpo de Cristo. Então, não é um pedaço, é o todo. Então, eu sou o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo, eu estou chamando de Cristo, não de Jesus Cristo, mas do Cristo que é o Buda, o Cristo que é o Maomé, o Cristo que é o Zumbi dos Palmares, o Cristo que é um orixá, o Cristo no sentido do consagrado e a consagrada de Deus. E aí, gente, a comunhão é uma construção diária, permanente. Levanta o dia de manhã, hoje vamos construir comunhão. Então, hoje vamos fazer profecia. E aí a palavra comunhão, eu encerro, hein, Cláudia? Não quero aqui ficar enchendo vocês. A palavra comunhão tem dois sentidos. O primeiro de comum união. União comum, é comunhão. É eu, o Peterson, Cláudia e Darlan, nós somos uma unidade tão grande, tão grande, tão grande, que somos como um só. Isso é comunhão. Mas tem também um outro sentido de comunhão, é o comunos. Munus quer dizer carga, peso. Então, nós vivemos comunhão quando eu carrego o peso do Peterson, quando ele carrega o peso do Darlan, peso no sentido do munus, da carga, do ônus, daquilo que é a canga da vida. Cada um tem a sua. Agora, quando a gente carrega uns dos outros, a gente vive em comunhão. Quando a gente diz problema seu, aí a gente está fazendo a anticomunhão, a excomunhão. Isso é um problema dele, isso é um problema dela, isso eu não tenho nada a ver com isso. Somos todos convidados à profecia da comunhão, a nunca, nunca, jamais repetir qualquer coisa nessa linha. Isso é um problema da pessoa, não tem nada a ver com isso. Tudo que é de um ser humano, tudo que é de alguém, diz respeito a toda a humanidade, a cada uma de nós no coração. Você concorda com isso, Cláudia? Com certeza, né? É comunidade. A gente vem, o cristianismo, por exemplo, nós temos um Deus que é trino, que é comunidade também. E nós todos, toda a criação, tudo, em todas as suas crenças, somos comunidade também. A nossa vida depende de todos. Tudo aqui depende de todos. E viver isso é difícil, mas é belo, é profético. Quando o Marcelo falava, né, eu trazia de volta aquilo que eu comentei agora há pouco, que é sobre o princípio, a filosofia sul-africana, Ubuntu, né? É verdade, é verdade. Pessoa... Pode falar. Desculpe, Darlan, fale. Essa cultura, essa filosofia africana Ubuntu, ela diz que uma pessoa é por causa dos outros. E um filme, um pequeno vídeo que eu assisti certa vez, diz: eu sou porque nós somos, né? Então, naquela brincadeirinha lá onde o homem bota um cesto de comida lá na frente e diz: quem chegar primeiro é dono, eles dão-se as mãos e dizem: não, a gente só vai ficar feliz se todo mundo comer. Acho que essa ideia, né, não só de espiritualidade, mas de vivência da sociedade seria muito mais justa, muito mais igualitária. A equidade seria muito melhor trabalhada se a gente vivesse dessa forma. Marcelo, você quer continuar a reflexão? Quer dizer que o Ubuntu que você falou corresponde plenamente ao bem viver latino-americano, dos índios Totalmente. da Ameríndia, né? E é interessante porque o princípio espiritual é, quando diz eu sou porque você é, significa para eu ser, eu preciso colaborar, proporcionar, possibilitar que você seja. Então, quer dizer,
eu coloco o seu interesse acima do meu. Então tem um dado a mais do que o bem comum. O bem comum é o bem de todos, mas agora nós estamos falando que o bem de todos passa por uma dimensão, uma sensibilidade, uma opção de tal forma do outro, é aquilo que a gente chama alteridade. Havia um filósofo muito importante no mundo, há um filósofo que se chama Emmanuel Levinas, que era um judeu e um filósofo, ele não era teólogo, mas era judeu, inclusive da religião judaica mesmo. E ele dizia: o outro, para mim, é aquilo que me define como pessoa. Eu só sou pessoa quando o outro habita em mim a tal ponto que eu vivo a partir da alteridade. E sabe que, às vezes, eu descubro isso na minha vida, eu percebo isso, que eu sou eu e que eu me torno eu, à medida que a outra pessoa tem um tal espaço em mim. Eu gostei muito de um filme que eu vi há poucos meses, que se chama Judy, que é a vida da Judy Garland, aquela grande atriz americana, cantora, e conta que ela já nos últimos 6 meses de vida, ela arrumou um namorado na Europa. Ela já era uma senhora. E aí ela pergunta a ele: você tem filhos? E o rapaz dos seus 20 ou 30 anos diz: não, não tenho. Ela diz: está ótimo. Ele pergunta: por quê? Você acha que é ruim ter filho? Ela diz: ruim não é, mas é um problema, porque é como se um órgão do corpo da gente ficasse fora do corpo o tempo todo. E você não sabe o que fazer com o órgão fora do seu corpo. E eu, então, me toquei o que é o Ubuntu, o que é o bem viver, o que é a alteridade espiritual. Essa mulher é uma atriz de cinema, não era nada de espiritualista, não tinha nenhuma religião, digamos assim, formal. Mas ela expressou isso. E, para mim, a minha opção de vida é essa, que o meu coração, o meu fígado, o meu estômago estejam em vocês, e eu tenho o tempo todo de cuidar de vocês para eu não morrer. Maravilha. É justamente essa dinâmica do bem viver que nos coloca a construir ambientes diferentes, que nos leva, por exemplo, a quem tem casa lutar pelo sem-teto, que nos leva também aquele que cultiva o seu chão já como assentado a continuar na luta junto ao sem-terra, que leva também aqueles que estão empregados, que estão aposentados, em se colocar na dianteira de luta junto à multidão de desempregados. Essa consciência que brota da gente e se faz comunhão, porque comunhão não pode ser refeição drive-thru, onde uma fila de carro, um atrás do outro, sem ninguém se ver, cada um come e se sacia sozinho. E se você olha para o lado pela janela, você vê quem tem fome, mas está distante, porque ele não consegue estar na mesa com você. Comunhão sem mesa, ou seja, refeição drive-thru, não é comunhão. A gente vai criando ambientes de hierarquia, como aquela canção das nossas comunidades, né? Na terra da gente formada em pirâmide, há poucos em cima e muitos na base. Há poucos em cima e muitos na base. Na terra da gente pensada em pirâmide, os poucos de cima esmagam a base. Os poucos de cima esmagam a base. Ó povo dos pobres, povo dominado, que fazes aí com ar tão parado? O mundo da gente tem de ser mudado. Levanta-te, povo, não fiques parado. Na terra da gente pensada em pirâmide, viver não se pode, pelo menos na base.
viver não se pode, pelo menos na base. O povo dos pobres que vive na base vai fazer cair a velha pirâmide, vai fazer cair a velha pirâmide. Essa tem que ser nossa postura, botar essa pirâmide abaixo. E a terra da gente, já sem a pirâmide, pôde organizar-se em fraternidade, pôde organizar-se em fraternidade. Ninguém é esmagado na nova cidade, todos dão as mãos em viva unidade, todos dão as mãos em viva unidade. Ó povo dos pobres, povo dominado, que fazes aí com ar tão parado? O mundo da gente tem de ser mudado. Levanta-te, povo, não fiques parado. Dentro deste sistema que chamam capitalista, não há salvação. O capitalismo mata. O capitalismo gera uma porção de gente sem teto, sem trabalho, sem condições de vida, e não há condições de maquiar o mal. É preciso construir algo diferente. E é só na profecia da comunhão, percebendo que todos juntos podemos criar soluções para todos, é que a gente vai conseguir criar esse ambiente da comum unidade. Beleza, Peterson. Acho muito importante isso, e acho então que a gente, nessa já terceira, já quase finalizando o programa, insista neste apelo. Ninguém pode mudar isso sozinho, e nem é uma coisa só espontânea. Então, um rapaz chegou para mim essa semana e disse: você, desde jovem, que trabalha com juventude e formou grupo de juventude já no meu tempo, há 50 anos atrás. Mas o grande problema que eu tenho é o seguinte: a minha geração tinha muitos meios de viver em grupos. As de hoje têm. Qual é a oferta que eu posso fazer a meus filhos de 20 e 30 anos? E a dos meus netos, que agora estão com 10? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou oferecer? E eu disse a eles: olhe, eu acho que as religiões todas, e as igrejas cristãs também, hoje estão mais conservadoras do que há 30 anos atrás. E estão mais fechadas à comunhão do que eram antes. E que a própria dimensão de um Papa como Francisco, escrevendo a Fratelli Tutti, somos todos irmãos e irmãs, não consegue mexer na estrutura das nossas dioceses e das nossas paróquias. Mas nós podemos sim fazer isso que o Peterson está falando. Então, existe no Brasil, se você procurar, movimentos de juventude, existem movimentos de trabalhadores, existem movimentos de mulheres, existe muita coisa. Você escolhe. Talvez alguém diga: eu nunca ouvi falar no MEL, Movimento de Espiritualidade Libertadora, Juventudes e Espiritualidade Libertadora. Procure que você encontra, e você encontra, inclusive, como entrar, como participar, como fazer grupo local autônomo, né? Se você quiser ser do Movimento de Trabalhadores Cristãos, antiga CO, tem nacionalmente. Se você quiser fazer parte de um movimento ecumênico de juventude, de um movimento ecumênico de trabalhadores, tem muita coisa. E eu estou falando disso em campo de igreja, em campo social também. Também, no campo sindical também. Então, gente, mãos à obra. Qual é a sua? Vamos construir comunhão? Darlan. Maravilha. Desafiador, mas é o que se faz necessário, né, realizar no momento. Dani, e na finalização desse terceiro ensaio que temos? Desafiador mais possível, né, Darlan? Basta-nos ir ao encontro do outro, dar a mão para o outro. Se o outro ainda não chegou ao nosso lado, é buscá-lo, é ir ao encontro. E ciranda se faz assim, se faz nessa
nessa comunhão que a gente hoje fala em profecia, né? Fala nessa comunhão que é profecia nas nossas vidas. E com tudo isso, assim, com todas essas partilhas do nosso querido Marcelo, do nosso querido Peterson, a gente vai se despedindo com o coração apertadinho, porque a gente fica muito grato, assim, a gente brilha os nossos olhos, esses ensaios. Brilha, faz o nosso coração palpitar, mas não só para parar aqui, para ficar na gente, mas para ir para fora, para sair de nós, para ir ao outro, para fazer cumprir o que a gente aqui ensaia. Então, eu quero agradecer a cada um que está aqui com a gente, agradecer ao Darlan, ao Marcelo, ao Peterson, mas também a toda a equipe que organizou esse nosso ensaio de hoje. A Patrícia, o Helder, a Jennifer, a Rose e o Diego. E também a todos os membros das nossas equipes que estão organizando os ensaios como um todo. E também agradecer a vocês que estão aqui nos acompanhando, que estão nessa ciranda com a gente, que estão puxando e estão rodando. Todos aqueles que no grupo do WhatsApp estão se comunicando conosco, estão enviando poemas. Está uma coisa linda, está rica demais essa ciranda. Está uma ciranda cantada por todos nós. E isso é o mais bonito, é o mais importante. Então, não esqueçam de chamar as pessoas para compor essa ciranda. O link de inscrição está aqui na descrição. Chamem os outros, se inscrevam. Não esqueçam também do formulário de presença, certo? E lembrando que a gente tem um blog. A descrição vai estar aqui, ó, passando aqui embaixo no rodapé. Então, visitem o nosso blog, vejam a riqueza que nós estamos preparando para deixar lá para vocês e que vocês também contribuem. Cada partilha a gente leva e quer partilhar com todo mundo. Então, um cheiro aí para todo mundo. E Darlan vai finalizar nosso encontro. Muito bem. A proposta é a gente finalizar com um gesto concreto. A gente aí quase que a gente ia esquecendo, né? E o gesto concreto dessa semana vai ser muito simples. A proposta é que a gente olhe em volta, né? Em nossa casa, nossa comunidade, como a gente pode viver verdadeiramente essa comunhão. A gente sabe que nesse contexto de pandemia, como eu falava, né, não é tão simples, não é fácil, mas a gente pode e deve agir solidariamente. Então, eu queria provocar, né, convidar em volta aí ao seu redor, onde você mora, onde você costuma trabalhar, onde você anda, né, o que está sendo feito, por exemplo, em relação às pessoas refugiadas, né, ou ainda em relação a pessoas desabrigadas ou pessoas desempregadas. Quem são essas pessoas? A gente celebrou ontem, muito recente, o Dia das Crianças, né? Como estão nossas crianças? Como estão as crianças aí ao redor de vocês, na sua comunidade, na sua escola, na sua família, né? Então eu queria convidar para que nesta semana, cada um e cada uma pudesse se comprometer a dar um passo de comunhão. E aí, vocês topam? Muito bem. Para concluir esse ensaio de hoje, vamos fazer a louvação. E aí, talvez alguém me pergunte, Darlan, do que deve ser louvado, né? Vamos ouvir uma canção de Gilberto Gil, e aí eu queria convidar para que vocês pensassem em cada verso, né? Não saiam agora, né? Não pare de assistir nosso ensaio agora, fique até o finalzinho, ouvindo e sentindo cada verso dessa louvação, em cada grupo, em cada pessoa, e como a Dani trouxe, nos dando as mãos nessa linda ciranda de viver em comunhão. Preste atenção. Beijo no coração, até o próximo ensaio. Repare se estou errado, louvando que bem merece, deixo o que é ruim de lado. Louvando que bem merece, deixo o que é ruim de lado. E louvo pra começar, da vida o que é bem maior. Louvo a esperança da gente na vida pra ser melhor. Quem espera sempre alcança, 3 vezes salve a esperança. Quem espera sempre alcança, 3 vezes salve a esperança.
louvo quem espera sabendo que pra melhor esperar procede bem quem não para de sempre mais trabalhar, que só espera sentado quem se acha conformado. Vou fazendo a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Quem tiver me escutando, atenção, atenção, que me escute com cuidado. Louvando que bem merece, deixa o que é ruim de lado. Louvando que bem merece, deixa o que é ruim de lado. Louvo agora e louvo sempre o que grande sempre é. Louvo a força do homem e a beleza da mulher. Louvo a paz pra ver na terra, louvo o amor que espanta a guerra. Louvo a paz pra ver na terra, louvo o amor que espanta a guerra. Louvo a amizade do amigo que comigo há de morrer. Louvo a vida merecida de quem morre pra viver. Louvo a luta repetida da vida pra não morrer. Vou fazendo a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. De todos peço atenção, atenção, atenção. Falo de peito lavado, louvando que bem merece, deixo o que é ruim de lado. Louvando que bem merece, deixo o que é ruim de lado. Louvo a casa onde se mora, de junto da companheira. Louvo o jardim que se planta, pra ver crescer a roseira. Louvo a canção que se canta, pra chamar a primavera. Louvo a canção que se canta, pra chamar a primavera. Louvo quem canta e não canta, porque não sabe cantar, mas que cantará na certa, quando enfim se aproximar, no dia certo e preciso, de toda a gente a cantar. Assim fiz a louvação, louvação, louvação do que vim pra ser louvado, ser louvado, ser louvado. Se me ouviram com atenção, 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 saberão se estiver errado. Louvando que bem merece, deixo o ruim de lado. Louvando que bem merece, deixando o ruim de lado. Deixando o ruim de lado. Deixando o ruim de lado.